Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias mais conhecidas e impactantes de todos os tempos, a parábola do semeador. Ela está lá no Evangelho de Mateus e, olha, não é só uma história sobre agricultura, não. É uma reflexão muito, mas muito profunda sobre como as ideias que a gente encontra por aí são recebidas, processadas e, no fim, colocadas em prática. Vamos começar a desvendar isso. O cenário é o seguinte: uma multidão enorme reunida na beira do mar. E Jesus, de dentro de um barco, começa a falar. Mas ele não começa com uma ordem, nem uma lei. Ele começa com uma imagem que qualquer um, em qualquer época, conseguiria entender. Um agricultor, simplesmente espalhando sementes. Essa imagem, tão simples, já prepara o terreno para uma mensagem bem mais complexa. A história em si é bem direta. A gente acompanha o que acontece com um único lote de sementes, que é lançado em 4 tipos diferentes de solo. E cada solo reage de um jeito, e é aí que a história começa a mostrar suas camadas. Vamos ver o que acontece em cada caso. Dá para imaginar a cena, né? Algumas sementes nem chegam a entrar na terra de verdade. Ficam ali, expostas, num caminho batido, duro, e quase que na mesma hora, os pássaros vêm e levam tudo embora. É um começo que não leva a nada. A semente some antes mesmo de ter qualquer chance de germinar. Aqui, a gente até tem um pingo de esperança. Num solo que tem só uma camadinha fina de terra sobre as pedras, as sementes brotam e rápido. Parece promissor, né? Só que aí o sol esquenta e a falta de profundidade se mostra fatal. Sem raiz forte para buscar água, a planta murcha com a mesma rapidez que cresceu. Agora o cenário é de competição. A semente germina, a plantinha começa a se desenvolver, mas ela não está sozinha. Os espinhos, as ervas daninhas crescem todos juntos, disputando luz, água, nutrientes. E no fim das contas, a planta boa acaba sendo sufocada sem conseguir amadurecer e dar frutos. E aí, finalmente, o resultado que se esperava. As sementes que caem num solo fértil, preparado, não só crescem, como prosperam de um jeito extraordinário. Elas criam raízes fortes, se desenvolvem e produzem uma colheita imensa. É um contraste gritante com os outros 3 cenários, mostrando o potencial máximo daquela semente. E a história termina com essa frase, um tanto enigmática. É um desafio, um convite para olhar além do óbvio. Aquela narrativa sobre agricultura era só o veículo. A mensagem de verdade, como a gente vai ver, está ali, esperando para ser descoberta por quem está disposto a ouvir de verdade. E o mais interessante é que não somos só nós que ficamos com a pulga atrás da orelha. Os próprios discípulos não sacaram de primeira. Eles foram até Jesus e perguntaram por que ele usava esse método de ensino, sabe? Falar com histórias em vez de dar ordens diretas. Essa é a pergunta-chave que eles fazem. Por que esconder a mensagem? E a resposta para isso revela uma diferença fundamental entre os tipos de ouvintes e a própria natureza do entendimento. A resposta é fascinante, de verdade. Jesus explica que as parábolas funcionam quase como um filtro. Para aqueles que já estão buscando entender, como os discípulos, as histórias revelam os mistérios do reino. Mas para quem só olha sem ver, ouve sem escutar, as histórias continuam sendo apenas contos, com um significado profundo totalmente oculto. Então, chegamos ao ponto crucial. Se a história é uma alegoria, o que cada parte dela representa? Agora a gente vai fazer exatamente o que os discípulos pediram e decodificar a parábola. Jesus explica o que significa cada tipo de solo, e é isso que transforma a história de uma lição de agricultura em uma lição sobre a mente humana. Essa tabela aqui ilustra a correspondência de forma brilhante. Primeiro, a semente à beira do caminho. Ela representa quem ouve a palavra do reino, mas não entende nada, e aí a ideia é simplesmente roubada. Depois, o solo rochoso. É quem ouve e recebe com a maior alegria, mas desiste no primeiro problema que aparece. O terceiro caso, a terra com espinhos. Simboliza quem ouve, mas deixa as preocupações do mundo e a vontade de ter mais e mais coisas sufocarem a mensagem. E por fim, a boa terra. Essa é a pessoa que ouve a palavra e, o que é mais importante, a compreende. E isso nos leva ao clímax de toda a parábola. A questão não é só evitar os resultados ruins, é sobre o potencial incrível que pode ser desbloqueado. O fator que separa a terra boa das outras não é apenas ouvir, mas compreender. Olha só esses números. A colheita não é só boa, ela é
exponencial. A semente que é compreendida gera um retorno de 30, 60 ou até 100 vezes mais. Isso quer dizer que quando uma ideia profunda cria raiz de verdade numa mente receptiva, o impacto dela é gigantesco, se multiplicando muito além do que foi plantado no início. Então, resumindo a ópera, a semente é a mensagem. O solo é o estado do coração e da mente de cada um. Os obstáculos são a falta de entendimento, as dificuldades da vida e as distrações do mundo. E a colheita? A colheita é o resultado espetacular de uma mensagem que não foi só ouvida, mas foi de fato compreendida. A parábola, no fundo, é um espelho das nossas próprias condições internas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Num mundo que nos bombardeia de informação o tempo todo, essa história tão antiga nos desafia a perguntar: que tipo de solo a gente anda cultivando dentro da mente? Será que estamos só ouvindo passivamente ou buscando ativamente entender? No fim das contas, a parábola sugere que a diferença entre uma semente perdida e uma colheita que transforma o mundo se resume a uma única coisa: a profundidade do nosso entendimento.